E nós vamos começar a falar sobre esse tema aí, que é não deixar o estresse emburrecer você. Porque imagina, primeiro a gente tem que explicar por que o estresse emburrece, né? E depois eu vou falar como que a gente evita que essa coisa tome conta do nosso cérebro e atrapalhe a nossa aprendizagem, tá certo? Então vamos começar, já o pessoal tá chegando aí com força total. Então é isso aí. Vamos falar então por que o estresse emburrece. Essa é a primeira questão que está colocada no título. Estresse emburrece. E isso não é uma figura de linguagem. Boa noite, Mi! Isso não é uma figura de linguagem, isso é verdade. Mas antes disso a gente vai falar dos tipos de estresse. Existem dois tipos de estresse. Que pode-se dizer assim, tem um estresse que é bom, que tem algumas coisas interessantes, e tem o estresse que é ruim. E o bom geralmente é o estresse agudo, aquele que acontece no momento em que você realmente tem que levar um tranco, né? Que você tem que realmente estar ligado, né? É a resposta que a gente tem evolutiva ao perigo, que aí é aquela situação de fugir ou lutar, né? Então você tem uma situação de estresse, o teu corpo se prepara para fugir ou lutar. E isso deixa o teu corpo mais ligado, mais imune à dor, então tem uma série de coisas bacanas. Na área de aprendizagem, um exemplo legal é você pensar assim, você vai fazer uma apresentação pública. Geralmente as pessoas têm muito medo de fazer apresentações em público. Tem pesquisas mostrando que tem gente que tem mais medo de fazer apresentação em público do que de morrer. Então realmente é um medo muito intenso nas pessoas. E de certa forma, até certo ponto, esse estresse pré-apresentação, que mesmo, opa, tudo bom? Eu não vi quem era, eu acho que era a Geisa. Se for a Geisa, boa noite, se não for, boa noite também. Então, você vai fazer uma apresentação pública, até certo ponto, você está um pouco estressado. Boa tarde, Sabe Geisa. Foi a Geisa mesmo. Aí você... aquele estresse de que você vai fazer uma apresentação, o que acontece? Ele te deixa, ele faz você se preparar, né? Ele que te leva a ter ânimo para achar um tempo para se preparar bem para a apresentação. E na hora da apresentação ele faz você estar assim bem ligado, bem ativo, com o corpo forte, né? Com o rosto rosado e assim alerta. Então, esse tipo de estresse ele é positivo. Tem gente aí compartilhando, muito obrigada aí quem está compartilhando. Tá? Então, existem situações em que o estresse ele é legal. E geralmente é nessas situações agudas, ou seja, aconteceu o evento, eu fiquei estressado, quando acabou o evento eu desligo o estresse, pronto, acabou, não tem mais com o que me preocupar. E existe o outro estresse que geralmente é do mal, que é o estresse crônico, que é um estresse que não acaba nunca. Então, isso acontece muito com pessoas que têm muita ansiedade ou que estão com uma preocupação permanente, por exemplo, uma doença longa na família, ou uma situação de desemprego durante muito tempo, ou a pessoa tem mania de se preocupar, tem umas pessoas que têm mania de se preocupar, ou tem um quadro de ansiedade muito sério, uma pessoa que vive uma vida muito corrida, de um lado para o outro, de um lado para o outro, faz muitas coisas ao mesmo tempo, uma pessoa que sofre muitas exigências no trabalho, na faculdade, na família, tá? E aí ela começa a ficar cronicamente estressada porque ela está toda hora tendo esses sinais de que alguma coisa é urgente, de que ela tem que fugir ou lutar. E aí isso é ruim. Isso é ruim por quê? Porque no momento do estresse, o que acontece? Na hora que você se estressa, que o organismo se prepara, ele se prepara por quê? Para fugir ou para lutar. Não é para pensar, não é para raciocinar, não é para admirar a paisagem. O sistema de crenças e valores pode ser uma fonte de estresse se a sua vida tiver em contraste. Alguém me deu boa noite, eu não consegui ler o nome, tá? Porque eu estava respondendo aqui. Então, o teu sistema de crenças e valores ele vai ser uma fonte de estresse quando a tua vida tiver em oposição a esse sistema de crenças e valores. Então, você tem ou que mudar a sua vida ou repensar os seus valores, né? Então, ele vai ser uma fonte de estresse, sim. Pode ser, tá? Então, o estresse, em qualquer tipo de estresse, a resposta do estresse, o que ele faz?
ele praticamente desliga o neocórtex. O neocórtex é a região mais externa do cérebro, é aquela que nos diferencia como seres humanos. Então nós somos os mamíferos que têm o neocórtex mais desenvolvido e por isso é que nós somos diferentes. Só que quando eu estou em uma situação de estresse, o meu neocórtex é praticamente desligado. Isso, por que isso é um problema, se isso é uma situação permanente na sua vida? Porque é no neocórtex que estão as memórias de longo prazo. Se você vê lá a última videoaula que eu dei lá no blog, você vai ver que eu vou falar isso. Que uma coisa que os pesquisadores descobrem fazendo algumas imagens de cérebro é que as memórias de longo prazo elas estão espalhadas no neocórtex, elas não estão numa localização específica. Então, quando você desliga o acesso ao neocórtex, porque você está naquela tensão de fugir ou de lutar, você não consegue acessar as suas memórias de longo prazo. Isso quer dizer o seguinte, se você vai para uma prova extremamente estressado, você pode não lembrar de coisas que você sabe bem. Tá? Então, esse é uma questão. A outra questão é o seguinte, é que existem indícios de que o cortisol, que é o principal hormônio que é excretado nesse momento de estresse, ele impede a formação de novos neurônios numa região do cérebro chamada hipocampo. O hipocampo ele fica mais ou menos no meio assim do cérebro, mais ou menos por aqui, atrás aqui do lobo temporal. Os lobos temporais são essa parte do cérebro assim que está atrás das têmporas, e lá pro meio do cérebro, atrás do lobo temporal, tem o hipocampo. Ele tem dois lados assim, tem um no lado esquerdo e um no lado direito. E o hipocampo também está lá naquela aula, última aula que eu dei lá no blog. Ele é o cara que é responsável pela consolidação de novas memórias. Ou seja, é o cara que deixa você aprender coisas novas. Então, se você fica constantemente estressado e o teu hipocampo não consegue formar novos neurônios, formar novas conexões, você está encolhendo o seu cérebro, você está emburrecendo. Aí que vem a história do emburrecer. Porque você está diminuindo a capacidade do teu hipocampo de trabalhar bem. E por isso está diminuindo a sua capacidade de consolidar as suas memórias. Então, uma situação ou outra de estresse é normal e a gente tem que saber lidar com isso. Agora, se você está constantemente assim, você está constantemente impedindo esses neurônios de se formar. Então, no final, teu cérebro vai ficar mais encolhidinho, coitado. Ele vai ter menos neurônio do que poderia ter, justamente porque você está sob estresse constante. Então, é por isso que o estresse, ele emburrece. De um certo ponto de vista, ele emburrece, tá? Não só na questão pontual de você simplesmente não ter mais acesso às suas memórias, como também ao longo do tempo você vai deixando de formar os neurônios que você deveria formar. E alguns estão ficando velhos, estão sendo descartados, e aí como é que fica? Tá? Então, a gente tem que cuidar muito dessa questão do estresse, principalmente se a gente tem uma vida intelectual muito intensa, se isso faz parte. Geralmente nos dias de hoje, né, todo mundo tem um trabalho que exige muito intelectualmente. Então, se você quer manter o seu cérebro funcionando bem, inclusive até uma idade mais avançada, você tem que evitar o estresse ao máximo. Aliás, se você quer chegar a uma idade avançada, você tem que evitar o estresse, porque o estresse não causa problemas só no cérebro, ele causa problemas em todo o sistema cardiovascular. Ela fez ansiedade é fruto do estresse ou ao contrário? Olha, sinceramente, do ponto de vista médico, essa eu não sei, tá? Elas estão muito juntas, né? Porque o estresse ele é gerado muito por preocupações, por como você enxerga as situações. Às vezes uma situação que para mim é estressante, para você é super... Alguém disse que caiu de paraquedas. Então, a gente está falando de aprendizagem. Esse é um canal do Mais Aprendizagem e chama Aprendiscope, e a gente está falando por que o estresse emburrece, como que ele atua no cérebro e por que ele emburrece as pessoas. É isso que a gente está falando, tá? Essa pessoa que chegou aqui, Jean, esse é o assunto. E alguém perguntou se o estresse é gerado pela ansiedade ou o contrário, tá? Eu acho que as coisas estão muito juntas, porque o que gera o estresse crônico, que é esse estresse que a gente quer fugir dele, é como você enxerga as situações, como você reage diante das situações. O mundo de hoje não é muito fácil porque a gente não está preparado do ponto de vista biológico, mesmo do ponto de vista evolutivo,
O nosso cérebro ele não está preparado para esse mundo. Por exemplo, a gente é péssimo em memorização de coisas abstratas. E, no entanto, a maioria das coisas que a gente tem que estudar na escola são abstratas, né? O raciocínio, o tipo de pensamento, de conhecimento mais valorizado na sociedade é o conhecimento abstrato. Então, a gente tem que criar mecanismos para suplantar essa deficiência, entre aspas, que a gente tem. Na verdade, não é uma deficiência. Nosso cérebro evoluiu para um outro mundo que não é esse que a gente vive hoje, tá? Então, eu estava falando dessa coisa de como que você encara as situações. E essa forma de encarar é que muitas vezes gera o estresse. E a ansiedade, ela muitas vezes adultera a maneira como você vê o mundo. E isso gera estresse também, porque você vai ver o mundo de uma maneira mais negativa, mais preocupada. Tá? E eu gosto muito, quando eu penso em preocupação, eu lembro muito de um autor que eu conheci há mais de 20 anos e que fez um livro dele fez uma revolução na minha vida. Eu acho que hoje em dia muita gente tem problema de ansiedade. Eu sou uma pessoa bastante ansiosa, mas eu tenho isso mais ou menos controlado, tá? De várias maneiras, por vários caminhos. Então eu tô falando desse autor que eu conheci há muito tempo, que fez uma grande revolução na minha vida, que é o Robert Johnson. É um velhinho hoje, eu nem sei se ele ainda está vivo. E ele é um psicólogo junguiano. E o mais legal do Johnson é que ele... A teoria psicológica do Jung ela é muito complexa, tá? E o Robert Johnson consegue explicar as coisas do Jung de uma maneira fácil para leigos, né? E eu conhecia o Jung através do Robert Johnson. E hoje eu já li algumas coisas do Jung e tal, mas eu sou bem leiga ainda, né? Eu leio para mim e tal, para meu conhecimento pessoal. E o Robert Johnson, eu me lembro que ele falava que a preocupação é uma das coisas mais inúteis que existem na vida da gente. Porque o que é preocupação? Você fica pensando assim nas piores desgraças, então você faz toda uma fantasia de uma tremenda desgraça que vai acontecer, tá? Ou fica pensando... geralmente a preocupação tem a ver com coisas no futuro, né? Ou alguma coisa que aconteceu e aí você fica pensando nas consequências e tal... E aí, de repente, você fica com tanta pressão daquela coisa ruim que você começa a criar uma fantasia de que tudo vai ser um mar de rosas. E, na verdade, não vai ser nenhuma desgraça, nem um mar de rosas. O que vai acontecer verdadeiramente, geralmente, é completamente diferente. Posso falar sobre estratégia, vou falar mais no final, sim. Então, geralmente, o que acontece é qualquer coisa diferente daquilo que a gente imaginou. Seja muito bom ou seja muito ruim. Tá? Então a preocupação é uma coisa inútil, porque você fica ali gastando uma energia mental horrível. E a gente sabe que o nosso cérebro é muito consumidor de memória, de energia, né? E não faz nada. E aí que está meio que a solução do problema, né? Uma das coisas mais fundamentais para você lidar com o estresse é você entender uma coisa, mas entender não só do ponto de vista intelectual, incorporar isso na sua vida. E já vou avisando, não é fácil, tá? Mas é importante você começar a pensar desse ponto de vista. É que diante de qualquer situação, você tem só duas alternativas. Duas únicas alternativas. Às vezes você não tem nem duas, tá? E vou explicar qual que não tem. A primeira alternativa é você agir, fazer qualquer coisa, alguma coisa que te encaminhe para uma solução. Essa é uma alternativa. É uma alternativa legal, porque quando você age, você imagina uma solução e age na direção dela, você está retomando a sensação de controle. Aí você reduz a ansiedade, reduz a preocupação e tal. Então é uma alternativa legal. Acontece que nem sempre você vai ter essa alternativa, porque existem problemas que estão fora do nosso controle. E aí sabe o que você tem que fazer? Você tem que entregar para o universo, ou para Deus, ou para o que quer que você acredite. Porque não adianta, é isso que o Robert Johnson falava, preocupação é inútil. Porque se é uma coisa que não está sob o seu controle, não adianta você ficar se preocupando com aquilo, já que você não pode fazer nada, tá? A situação ideal é quando você junta as duas coisas. Você age naquilo que você tem condições de agir e naquilo que você não tem controle, você aceita e entrega para o universo. E aí eu vou falar de uma situação super comum, que é a situação de quem faz concurso, quem faz um vestibular, quem tem provas para fazer, que cabe bem essa coisa de você dosar o agir como entregar para o universo. Agir, quando você está diante de uma grande avaliação, de uma prova, de uma coisa assim, é estudar. Você tem que se organizar, você tem que criar lá um planejamento para que você cumpra tudo que você tem que cumprir até o dia da prova e você tem que efetivamente cumprir esse planejamento e estudar. Essa é a parte da ação.
né? Então, se você tem uma prova, você está preocupado com ela, não adianta se preocupar. Senta e estuda. Faz um planejamento para ver o quanto você vai conseguir estudar até o dia da prova e tal. E aí você vai lá e faz. Agora, existem coisas que você não tem controle. Por exemplo, você não tem controle sobre a data da prova. Aí entra aquelas pessoas assim, meu Deus, saiu o edital, e agora? Eu tô desesperado. Não adianta se desesperar. Saiu o edital, já tem data a prova, agora você tem que lidar com essa realidade. Tá? E assim, não vai mudar. Por exemplo, a banca é uma banca que bota muita pegadinha. O que vai cair? Vai cair as coisas que eu sei mais, as coisas que eu sei menos e tal. Essas coisas você não tem controle. Então, não adianta ficar gastando energia com isso. Então, você tem que pensar de uma maneira proativa. O que eu posso fazer? Eu posso me planejar, eu posso estudar, eu posso ler a prova com atenção para evitar cair em alguma pegadinha. Ah, obrigada. Eu não sei quem foi que me fez um elogio, que eu demonstro um profundo conhecimento. Tá, isso é uma coisa de como lidar com o estresse. Tem a ver com aprendizagem, porque o estresse, como eu disse no início, emburrece as pessoas. Afeta muito o cérebro e a tua capacidade de aprender. Mas tem muito a ver com a coisa de como que você lida com o teu dia a dia, independente de ser em aprendizagem ou não ser em aprendizagem. Na vida mesmo. Né? E na vida você tem duas coisas a fazer. Quando você está diante de um problema que está te azucrinando a cabeça, você tem que parar e pensar. Tem alguma coisa que eu possa fazer sobre isso? Se tem, vamos pensar aqui em soluções. Começa a escrever no papel um monte de soluções. Boa tarde, Anildo. Começa a escrever no papel quais são as soluções possíveis e tal. Por exemplo, puxa, minha família não me deixa estudar, é barulhento, não tem um ambiente, não sei o quê. Você vai ficar reclamando isso? Não. Você pode fazer alguma coisa? De repente você não consegue que as pessoas fiquem quietas na casa. Até porque é difícil, né? A pessoa tá lá vendo televisão, tá lá conversando e tal. Ela não tá no clima do estudo. Então, mas tem coisas que você pode fazer. Você pode, por exemplo, estudar numa biblioteca, tentar estudar na casa de um amigo, que de repente segue um ambiente mais calmo, tentar acordar mais cedo para estudar numa hora que esteja todo mundo dormir. Então você começa a anotar soluções e ver qual daquelas te agrada mais, qual daquelas você acha que vai ser uma solução melhor para o teu problema. E a partir disso você põe em execução. E aí você deixa o barulho da sua família, a pessoa que não gosta que você estude porque acha que é besteira, que você não vai conseguir, não sei o que, você deixa isso para lá. Isso não está sob o teu controle, o que a pessoa pensa de você ou deixa de pensar não está sob o seu controle. E aí você vai fazer a sua coisa, achar uma solução e agir para resolver a sua questão. Como eu disse no início, quando eu comecei a falar sobre solução, isso não é fácil, tá? Não é fácil mesmo. Principalmente, quanto mais coisa você tem, quanto mais fatores estressores você tem na sua vida, mais difícil isso é, porque você tem que estar o tempo todo cuidando para não ficar mergulhado em preocupações e falar assim, não, peraí, o que eu posso fazer para resolver esse problema? Posso resolver? Não tem nada que eu possa fazer? Então eu vou entregar, não vou mais me preocupar com isso. Então isso é um exercício constante e você vai se deixar levar pelas preocupações excessivas durante algum tempo ainda. Aí você volta, puxa, eu caí, estou 2 dias aqui pensando num negócio e ainda não achei uma solução, ainda não fiz nada para resolver. Isso vai acontecer. Tá? E assim, uma solução mais de longo prazo é o desenvolvimento pessoal. É você fazer uma meditação. Meditação é uma coisa que eu recomendo bastante e tal. É você fazer qualquer trabalho de autoconhecimento, pode ser com uma terapia tradicional, uma terapia menos tradicional. Mas é importante que você esteja sempre percebendo que você está entrando naquele modo de preocupação, de estresse crônico e tentar sair daquilo. Tá? E geralmente a gente precisa de ajuda. Não, assim, algumas coisas a gente consegue fazer sozinho, algumas coisas a gente não consegue, depende um pouco da pessoa, depende do nível de desespero em que ela está com aquela situação de estresse. Tá? Então, mas vale a pena porque o estresse ele afeta tudo, afeta não só a tua capacidade de aprendizagem, mas afeta a tua saúde. Então, como eu disse, né, se você quer manter a sua capacidade de ter atividades intelectuais, ter as tuas faculdades mentais bem legais até uma idade bem distante, né, bem avançada, você precisa controlar o estresse. Mas a verdade é que você precisa controlar o estresse até para chegar nessa idade avançada.
Porque o estresse dá problema cardíaco e tal, dá problema de derrame, ele afeta a saúde de maneiras muito ruins, engorda, e aí a gordura leva você a ter uma série, né, a síndrome metabólica, né, que é uma série de problemas ligados ao excesso de peso, tá? Então você tem que cuidar dessa questão do estresse. E por que eu trouxe esse assunto? Justamente porque eu vi essa coisa dessa pesquisa falando de que o cortisol, ele inibe a formação de neurônios no hipocampo. Poxa vida, se o hipocampo é o cara que faz a condução da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, a gente precisa cuidar dele, né? Então não pode ficar estressado 24 horas por dia, tá certo? Então, alguém está perguntando dicas. Pois é, eu dei essa dica, né? Eu acho que assim, isso é um exercício que é a coisa de pensar. Quando você entrar numas de começar a se preocupar e se aborrecer muito com alguma coisa, falar assim, peraí, parar, respirar. Você pode fazer exercícios de respiração, tá? Exercício de respiração é muito bom. Meditação é muito bom, tá? Isso é uma solução de médio e longo prazo, que é uma coisa que vai te acalmando e vai te dando forças para você, na hora que o furacão começar a tocar o rebu na sua cabeça, você parar e pensar, será que tem alguma coisa que eu possa fazer? Se tem, eu vou lá, listo quais as ações que eu posso fazer e começo a agir. Se não tem, eu entrego. Tem que aprender esse desapego dos problemas que a gente não pode resolver. Porque se a gente não pode resolver, por que a gente vai ficar se apegando neles? Vai ficar arrancando os cabelos por causa deles. Tá? A gente tem que... Não é fácil. Tem vezes que o problema é sério, é com uma pessoa que a gente ama muito, ou é uma coisa que nos afeta muito. E aí não é muito fácil. Aí você precisa de uma terapia, você precisa de um apoio mais efetivo externo, tá? Mas para as coisas do dia a dia, em geral, você fazer um trabalho de autoconhecimento e alguns exercícios assim para acalmar, exercício de respiração é fundamental para a ansiedade, tá? Tem exercícios que você faz um tipo de respiração 5, 10 vezes e a tua ansiedade baixa, tá? Meditação trabalha bastante com respiração também. Entregar é diferente de se entregar. Sim, com certeza, Paulo, isso mesmo. Não é se entregar e desistir das coisas. Não. Entregar é entregar aquilo que você não tem controle. Como eu estava dizendo, você não vai desistir do concurso porque o edital já saiu e a prova é daqui a 2 meses. Você pode estudar para esse concurso dentro das suas possibilidades. Isso é uma coisa que está ao seu alcance, controlar. Agora, ficar se preocupando porque a prova é daqui a 2 meses, porque a prova é daqui a 2 meses, porque a prova é daqui a 2 meses, não vai levar a lugar nenhum, porque você não consegue mudar o fato de que a prova é daqui a 2 meses. Então, isso você entrega para Deus. Fala, tudo bem, a prova é daqui a 2 meses, eu não posso fazer nada em relação a isso. Então, eu vou fazer o que eu posso fazer, que é estudar o meu melhor nesses 2 meses. Tá certo? Então, são coisas diferentes. Não é simplesmente, vou desistir, então. Eu não posso fazer nada, então vou desistir. Não. Eu vou entregar dentro daquilo, entregar para Deus, né? Não sei no que você acredita, mas entregar no sentido de que, olha, isso eu reconheço humildemente que isso aqui eu não posso fazer nada, então eu vou agir nas áreas da minha vida em que eu posso fazer alguma coisa. Tem uma autora americana, uma pessoa que faz vídeos na internet sobre negócios digitais, mas ela é uma pessoa divertidíssima e ela fala assim, que tem hora que você tem que dançar dentro do carro. Por que ela fala isso? Porque você tem horas que você está preso no engarrafamento e não adianta buzinar, não adianta xingar, não adianta você fazer nada, porque isso vai piorar a situação. Não tem como você sair voando com o carro. É a típica situação que não tem o que fazer. Então o que você faz? Você liga o rádio e começa a dançar dentro do carro. É que é a única coisa que você pode fazer, tá? Então entregar é um pouco isso. É tipo assim, olha, não tem jeito, eu tô no engarrafamento e agora eu vou dançar dentro do carro. Tá? Então essa é uma solução, é um jeito engraçado, ela tem um jeito muito engraçado de falar as coisas, mas acho que é uma metáfora muito legal. Então tem hora que o negócio é dançar dentro do carro, cara. É dança de carro mesmo, dança de engarrafamento. Boa noite, Cristina. Cristina, eu tô quase acabando aqui. Cristina vai ter que assistir a retransmissão porque eu já estou atrasada, né? Acho que eu vou ter que começar esses aprendizescopos mais cedo, porque eu tô sempre correndo, né?
tô sempre na maior correria, isso é estresse. Exatamente, fazer um planejamento e seguir em frente. E fazer o seu melhor, e estar em paz com a sua consciência de que você fez o seu melhor. Isso é legal, isso evita o estresse, tá certo? Então, pessoal, eu vou encerrar por aqui. Hoje foi curtinho, mas eu até tô querendo me treinar, fazer mais curto. Tem hora que eu me empolgo, assim, numa sexta-feira eu faço mais longos e tal. Ah, Mi, eu tenho que ir, porque realmente eu tenho que sair de casa, tá? Ah, que bom, Cristina. Então a Cristina vai ter que assistir, ela entrou agora, não sei se ela entrou agora ou se ela tinha caído, mas vai ter que assistir a retransmissão, não tem problema nenhum. A retransmissão fica aí 24 horas, tá bom? E eu vou sair porque realmente eu tô bastante atrasada. Eu vou colocar aqui a minha logomarca, e tem um bit.ly na logomarca. Para quem chegou depois, vai ter um bit.ly na logomarca que é para um webinário que eu vou dar na quarta-feira, às 8 horas da noite, horário de Brasília, tá? E esse webinário é sobre memorização, tá? Eu vou falar como é que você transforma a sua memória numa memória realmente confiável e rápida em 15 minutos diários, fazendo exercício. Agora, a Mi tem os jeitos mais incríveis de me ouvir. Ela me ouve no carro, ela agora me disse que está me ouvindo tomando banho. Achei ótima essa. Tá legal, Mi. Então, eu vou colocar aqui a logomarca, tá? A Cristina tá falando que já se inscreveu, que legal. Alguém já tinha falado antes e eu não vi, tá? Então, vocês são muitíssimo bem-vindos no webinário, tá? Já tem um bocado de gente inscrita lá. E vai ser bem legal, bem animado esse webinário. E vou falar umas coisas bem legais, o pessoal costuma gostar bastante. É um webinário inédito, tá? Eu vou falar algumas coisas que quem já assistiu webinários meus, algumas coisas são parecidas e outras coisas não. Eu estou mudando bastante o esquema do webinário. E vai ter uma coisa muito legal no final que eu acho que vocês vão adorar. Principalmente quem faz concurso. Vão adorar ver eu fazer uma coisa no webinário ao vivo, tá? Então, fique ligado aí no webinário, quarta-feira, mas amanhã vai ser 20 horas de Brasília, tá? Sempre tem surpresa, sempre tem surpresa. Sempre eu faço alguma coisa surpresa, tá? Então, vou me despedir, vou virar a câmera. Beijo pra vocês e até amanhã, tá bom?